E aí, sétimo ano, tudo bom? Então, galera, vamos aí com essa aula falar de ângulos. Ângulos, tá? Ângulos é algo muito importante, é algo que a gente vê aí no cotidiano, mas o que vem a ser ângulo? Ângulo é a medida, né, que, que verifica a abertura de duas retas, por exemplo, dois trechos de retas. Aqui, ó, nós temos uma reta, certo? Essa parte aqui é uma retinha aqui. Aqui nós temos uma outra reta. Deixa eu ver se vocês conseguem ter essa noção de profundidade. Aqui onde eu estou passando meu dedo é uma reta. Aqui é uma outra reta. Então, ângulo, ele tem a ver com a abertura. Por exemplo, essa caixa aqui está fechada. Então, o ângulo não tem ângulo nenhum. O ângulo é 0 graus. Graus é a unidade de medida do ângulo. A gente vai ver daqui a pouco. Então, essa caixa está fechada. Não tem ângulo nenhum. Quando eu começo a abrir, tá vendo? Essa aberturazinha que ela tem, essa abertura, a gente mede o tamanho dessa abertura através de ângulos. A unidade de medida é ângulos. Então, você tem tantos graus com ela aberta assim. Conforme você vai abrindo, vai aumentando essa abertura, tá? Quando ela está assim, totalmente em pezinha, ó, ela está em pezinha aqui. Então, ela está na vertical, agora ela está, né, bem na vertical, e aqui ela está na horizontal. Então, quando ela está assim, a vertical se encontrando com a horizontal, não está inclinado, o ângulo que é feito aqui é de 90 graus, tá? Sempre a 90 graus. Se ela tiver dessa forma, tá? As duas na horizontal, esse ângulo aqui, nós chamamos, esse ângulo de abertura, nós chamamos de ângulo raso, ângulo de 180 graus, tá ok? Aqui, ó, conforme a gente vai aumentando a abertura. Aqui a abertura já é maior que 180 graus. Então, nós vamos falar melhor sobre isso, mas vem aqui, ó, duas retas, tá? Duas retas. Quando elas se encontram, as duas retas se encontram, se intersectam, ela forma um ângulo, que é essa abertura aqui. A vertical, quando se encontra com a horizontal, faz um ângulo de 90 graus. Então, ali, igual a caixa, se vai abrindo. Ó. Tá vendo? Conforme vai abrindo, vai aumentando o grau. Certo? Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Quando chega aqui a 90, aqui, ó, as duas na horizontal, você tem aqui você tem aqui 180 graus, tá? 180 abertura, que vai aumentando, o ângulo vai até, né, quando ele faz uma circunferência, né, 360 graus. Então, vou abrir a apostila com vocês para a gente estar falando de ângulo. Ah, um detalhe importante. As construções, as casas, elas são construídas respeitando os ângulos. As medidas para você construir se usa ângulo. Uma parede, tu vê o canto da tua parede, tá? O canto da tua parede, se a parede está dentro do esquadro direitinho construída, não está torta, as paredes, quando se encontram, sempre faz um ângulo de 90 graus, tá? Sempre formando esse ângulo de 90. A parede em relação ao chão, a parede ela tem que estar toda em pé, não pode estar inclinada. A parede em relação ao chão faz um ângulo de 90 graus, tá? Aqui é o meu quarto, mas a câmera não desfavorece, não ficaria legal demonstrar, né? Mas você pode verificar aí na tua casa. Então, vamos abrir a apostila. Aqui está a apostila que fala de ângulos, né? Ângulos, isso aqui vocês podem ler mais tarde, né? Isso aqui é um instrumento que foi muito usado na navegação, né? Você tem aqui os ângulos, o astrolábio, né? E vocês podem ler depois, senão esse vídeo vai ficar muito grande e fica cansativo, né?
E suponho que ele tem tempo para que eu possa estar usando esse recurso. Então, vamos pular aqui já para a matéria em si. Definição. Chama-se ângulo a região entre duas semirretas que partem de uma mesma origem, né? Tem um encontro. Por que semirreta? Porque a reta mesmo, ela, na sua essência, ela é infinita, né? Eu estou pegando um toco de lápis aqui. Toco não, estou pegando um lápis inteiro, mas eu poderia esticar esse lápis e a reta ela não tem início e não tem fim, tá? Então, ele é uma parte de uma reta. Então, como eu falo que são semi-retas, partes de uma reta, eles vão ter uma origem, né? Eles têm a mesma origem, essa região aqui, ó, essa abertura. E aí, a origem, aí nesse encontro aqui das retas. Esse encontro aqui das retas é o que nós chamamos de vértice, tá? O vértice do ângulo. É justamente o encontro dessas semi-retas. Se você observar aqui o desenho, o vértice aqui, o ponto de encontro, aí eu coloquei letra O, né? Que representa a origem, né? Então, essa região, essa abertura aqui, é o que nós chamamos de ângulo. Ele é formado pela semirreta OA e a semirreta OB, tá? A gente pode indicar esse ângulo dessas formas aqui. Faz esse símbolozinho aqui de abertura e você coloca AOB. O O é o ponto, só tem 3 pontos, ponto O, ponto A, ponto B. O ângulo é formado no ponto O, então ele fica no meio, tá vendo? Você pode trocar os extremos, mas o meio não, porque você está indicando que o vértice que você está trabalhando é o que está justamente no ponto O, o vértice O. Ou você, em vez de fazer essa abertura, você só coloca um símbolo, o chapeuzinho, né, a circunferência em cima da letra O, e ela ainda no meio, ou simplesmente só coloca o vértice com o chapeuzinho, tá? Segmento de reta é representado, por exemplo, o segmento de reta OA, se escreve OA ou pode escrever AO, né? Mas tem que colocar esse travessão em cima pegando os dois. Mesma coisa aqui, OB. Esse travessão aqui, OB é esse segmento de reta aqui, tá? Então, vamos ver o que são ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos se eles compartilham o mesmo lado, ou seja, se o lado de um for também o mesmo lado de outro, então esse ângulo aqui, ele é formado, né? Ele tem o que é esse ângulo aqui, esse ângulo COB tem em comum com o ângulo AOC, é que eles têm o mesmo lado, que é esse lado aqui, ó. Tá vendo? É esse segmento de reta aqui, ó, OC. Esse segmento de reta OC ajuda a formar esse ângulo aqui, AOC, e ajuda a formar esse ângulo aqui, COB. Então, esses ângulos são consecutivos, tá? Daqui a pouco eu vou falar de adjacentes, são consecutivos. Aqui também, eles têm o que em comum? Nesse caso, esse ângulo, com o grandão, eles têm em comum é o OA, tá? Porque aqui o pequenininho é o ângulo AOC e o grandão é o AOB, tá? Ele é formado, o grandão, pelo segmento de reta OA com o segmento de reta OB. Então, o que eles têm em comum é esse segmento de reta aqui. Agora, o que é adjacente e o que não é adjacente? Adjacente. Dois ângulos consecutivos são adjacentes somente se compartilham pontos internos, não compartilham pontos internos. Ou seja, não estão sobrepostos um sobre o outro. Aqui, ó. Esses dois são adjacentes. Já esse aqui não é adjacente. Por quê? Porque esse ângulo é parte do grandão. Eles têm o mesmo ponto interno, que é esse ponto aqui, ó. Tá certo? Então, como esse é parte do grandão, eles dois não são adjacentes. São consecutivos, mas não adjacentes. Aqui não. Aqui, eles são partes... esses ângulos aqui, eles não têm ponto interno em comum. Tá? Esse ângulo representa o lado de cá e esse o lado de cá. Um não é parte do outro. Então, eles são adjacentes.
Então, ele aqui é consecutivo e adjacente, tá? Eu botei um exemplo aqui, mas não, eu achei melhor explicar pelo lado de cima. Porque aqui, ó, esse ângulo aqui é adjacente a esse. Tanto é que estão as mesmas cores, vermelho, né? São adjacentes. Mas esse grandão aqui não é adjacente nem esse vermelho, nem esse vermelho aqui. Por quê? Porque esse vermelho é parte do grandão. E esse vermelho também é parte do grandão. Então, não são adjacentes. Você pode dizer que são consecutivos. O vermelho com o grandão é consecutivo, né? Qualquer vermelho aqui com grandão é consecutivo. Isso você pode. Mas dizer que eles são adjacentes, não. Quem é adjacente? É esse vermelhinho com esse vermelhinho. Tá bom? Símbolo de congruência. Tá? Para que os ângulos possam ser considerados congruentes, iguais, devem satisfazer os seguintes postulados. Tá? Esse aqui é o símbolo que você diz que um ângulo é congruente ao outro. Na verdade, congruência quando a gente fala que medidas são congruentes, nós estamos dizendo que elas têm a mesma medida. A gente não usa muito esse termo igual, porque igual na matemática dá a ideia que são a mesma coisa. Tá? Por exemplo, esses lápis, eles são congruentes, têm a mesma medida. Mas eu não digo que os lápis são iguais, posso dizer que são parecidos. Mas não digo que eles são iguais, porque são dois lápis diferentes. Na matemática, se eu falo que esses dois lápis são iguais, então eu só tenho um lápis na minha mão. Deu para entender? Então, eu digo que eles são congruentes. São duas medidas, né, distintas, mas que os valores são idênticos, né? A medida é idêntica. Então, se você quer dizer que os ângulos são congruentes, tem que seguir isso aqui, ó. Reflexiva, todo ângulo é congruente a si mesmo, né? Então, um ângulo é congruente a ele mesmo. Simétrico, se o ângulo AOB é congruente a COD, o mesmo vale é o contrário, né? COD é congruente a AOB. Então, vale para o... não tem diferença entre eles. Transitiva, se a AOB é congruente a COD e COD é congruente a EOF, então a AOB é congruente a EOF. O que isso quer dizer? Significa, vou trazer aqui para... Se eu tenho uma coisa aqui para... Vocês podem observar que a medida é diferente aqui do piloto em relação aos lápis. Mas vamos supor que eles tenham a mesma medida, tá? Se eu digo, tá, que este lápis, a medida do comprimento dele é congruente a este piloto, né? E também digo que este piloto tenha a altura, a congruência, igual ao comprimento, né? O comprimento desse piloto é congruente a esse lápis, então eu posso dizer, né, que os dois lápis são congruentes, tá? Se eu digo que esse ângulo, tá, é congruente a este ângulo, e depois eu digo que este ângulo, tá, é congruente a este ângulo aqui, então eu posso afirmar que esse ângulo é congruente a este ângulo. Um outro exemplo, um exemplo mais dentro da nossa esfera, se eu digo que eu sou parecido, se eu digo que Renata é parecida com Flávia e Flávia é parecida com Amanda, então Renata e Amanda são parecidas, ok? Se Renata é parecida com Flávia e Flávia é parecida com Amanda, então Renata e Amanda são parecidas. Isso que é a regra da transitividade, certo? Então, aqui, ó, voltando aqui, ó. Se esse ângulo é congruente a esse ângulo,
e esse ângulo é congruente a esse ângulo, então esses dois ângulos também são congruentes, tá? Ou seja, se aqui mede 30 graus e eu digo que aqui também é 30 graus, né? Perdão, se eu digo que aqui mede 30 graus e digo que eles são congruentes, então aqui também mede 30 graus. Se aqui é congruente a esse, então se aqui mede 30, aqui também mede 30 graus. Logo, esse, né, o ângulo, esse ângulo aqui é congruente a este ângulo, tá? A OB é congruente a EOF, tá certo? Adição dos ângulos, né? Se a semi-reta OB é interna ao ângulo AOC e o ângulo AOC é a soma dos ângulos AOB e BOC, assim, né? Ou seja, esse grandão aqui, esse ângulo grandão, é igual à soma desses dois pequenininhos, tá? O ângulo AOC é igual à soma do ângulo AOB com BOC. Tá? Bissetriz de um essa bissetriz de um ângulo é a semi-reta que parte do vértice do ângulo e divide em dois ângulos congruentes. Então, por exemplo, essa linha aqui verde, esse segmento de reta verde, nós chamamos de bissetriz. O que ele está fazendo? Ele está cortando esse ângulo inteiro aqui, bem no meio. Então, se aqui é 30 graus, e se o problema, o enunciado, ou alguém afirma que esse segmento de reta é bissetriz, esse segmento de reta é bissetriz. Então, esse ângulo menor aqui, né, formado com o segmento de reta OA e OAB, será 15 graus. A medida terá 15 graus. E OAB, o ângulo formado por OAB com OAC, também vai ter 15 graus. Tá? O segmento de reta aqui, ele divide o ângulo maior em duas partes congruentes, ou seja, duas partes de mesma medida. Se você vê que aqui é 15 graus e aqui é 15 graus, significa que o segmento de reta é bissetriz. Ele parte sempre pelo vértice do ângulo. Não são todos os segmentos que partem do vértice do ângulo que são bissetrizes. Você só vai ter certeza se é bissetriz se você conhecer esses ângulos que ele cortou ou o enunciado comentar, né, que OB é uma bissetriz. Uma das duas coisas, para você saber. Ele divide o ângulo em duas partes. Tá? Os ângulos, quando são... Aqui, rapidinho, só mostrar isso aqui. Ó. Quando você diz que os ângulos são congruentes, sempre usa esse símbolo aqui, ó, um tio em cima do sinal de igual. Tá? Eu coloquei lá. Como aqui é uma bissetriz, AOB, ó, AOB é congruente a BOC. Então, símbolo de congruência. AOB é congruente a BOC. Tá? Ângulos opostos pelo vértice. Dizemos que dois ângulos são opostos pelo vértice se as semirretas que os formam partem do mesmo vértice e são opostos uma das outras. Então, tá vendo? Esse segmento de reta corta o outro segmento de reta. Esses dois ângulos acabam tendo o mesmo vértice. O vértice é esse aqui, esse ponto aqui. Como eles estão opostos pelo mesmo vértice, o ângulo alfa, isso aqui é uma letra grega, alfa e beta, o ângulo alfa é congruente ao ângulo beta. Sempre que forem opostos pelo vértice, os ângulos serão congruentes, tá? Que faltou o tio, em vez de igual. Eles são congruentes. Medida de um ângulo, amplitude. Amplitude. A medida de um ângulo é um número real positivo associado a ele, de forma que os ângulos congruentes têm a mesma medida, têm medidas iguais e ângulos iguais, são congruentes. Se um ângulo alfa é maior que um ângulo beta, então a medida de alfa será maior que a medida de beta. A soma de dois ou mais ângulos é a soma das medidas de cada um desses ângulos.
chamamos a medida de um ângulo de amplitude. Então, a medida de um ângulo também é conhecida como amplitude. Aqui são apenas liturgia, né? Na verdade, é só uma liturgia aí do que são ângulos. Os ângulos eles têm classificação, tá? Ângulo agudo é o ângulo que compreende entre 0 graus e 90 graus. Todo ângulo que está entre 0 e 90 graus é reconhecido como um ângulo agudo, tá? Ângulo reto, como eu já adiantei, é um ângulo de 90 graus. Normalmente, ele faz esse quadradinho aqui, né? Bota um pontinho aqui, não bota nem número. Se tu viu um quadradinho, um pontinho, já sabe que é 90 graus. Tá? Indicação de 90 graus. É sempre a vertical com uma horizontal. Tá? É a medida de 90 graus. Obtuso é um ângulo com a medida que está entre 90 e 180 graus. Tá? Ele é maior que 90, porém menor que 180 graus. Então, aqui, ó, 145 graus. É um ângulo obtuso. Tá? Ângulo raso é um ângulo que mede 180 graus. Tu vê aqui a abertura. Ele está formando o quê? 180 graus. Você vai abrindo. Quando ele chega nesse ponto, o ângulo é 180 graus. Os dois segmentos retos se encontram, sendo que os dois estão na horizontal. Então, você tem um ângulo de 180 graus. Tá? Aqui é como se essa barrinha crescesse, aliás, fosse abrindo. Em relação a essa aqui, ela fez 0. Mas em relação ao outro lado, ela fez 180 graus. Tá? Ângulo convexo. São ângulos entre 0 graus e 180 graus. Ou seja, são os ângulos agudo, reto, raso, obtuso. Todos eles são convexos. Côncavo é quando ele é maior que 180. Está entre 180 e 360 graus. Aí ele é conhecido como ângulo côncavo. Tá? Aqui, ó, por exemplo, 225 graus. Ele foi abrindo, ó, e chegou a 225 graus. Essa caixinha aqui, ó, você abre, ó, já é maior que 180. Tá vendo? Essa abertura aqui, ó, maior que 180. Então, formei um ângulo côncavo. Tá? O ângulo completo ou de uma volta é um ângulo que mede 360 graus. Tá? É a volta completa. Ó, ele termina onde ele começou. Então, você tem 360 graus. Tá? É uma volta completa. Por isso que 180 graus, que é metade de 360 graus, também é conhecido como meia volta. Tá? O ângulo raso ou meia volta. Então, 360 é a volta completa. Tá? Não tem abertura maior que 360 graus. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são ângulos que, somados, você obtém 90 graus. Se eu somar alfa com beta, eu tenho o quê? 90 graus. Alfa é daqui até aqui e beta é esse pedaço aqui. Se eu somar alfa com beta, eu obtenho 90 graus. Tá? Suplementares. Ângulos que, somados, eu obtenho 180 graus. Se eu somar alfa com beta, eu vou ter 180 graus. 180 graus, tá? Ângulos replementares. Ângulos que, somados, dá 360 graus. Se eu pegar alfa e somar com beta, eu vou ter o quê? 360 graus, tá? Então, vocês têm que gravar isso aí, aprender isso aí, que é suplementar, complementar e replementar. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo aqui, deixa eu botar. Se eu tenho um ângulo um ângulo de 20. Quando eu somo um ângulo de 20 graus com o ângulo de 70 graus, eu obtenho o quê? Eu vou obter aqui 90 graus. Então, esses ângulos aqui, eu posso afirmar que eles
um ângulo de 20 graus e 70 graus são complementares, porque quando eu somo eles, eu obtenho 90 graus. Se alguém perguntar qual é o complementar de 20, qual é o complementar do ângulo de 20 graus, como é que eu calculo? Eu pego 90, pego 90 graus, subtraio por 20. Quando eu subtrair, eu vou achar o quê? Os 70 graus. Então, eu posso afirmar que 70 graus é o complementar de 20, certo? Se fosse o contrário, me pedisse o complementar, eu quero o complementar do ângulo de 70 graus. Olha, o complementar de 70 graus, eu teria que pegar 90, subtrair por 70. E aí eu iria encontrar 20 graus, tá? Ok? Então, esses dois ângulos são 20 e 70 são ângulos complementares. Agora, se eu falar de suplementar, a soma dos dois, a soma tem que dar 180. Então, vamos pegar aqui o 20. Vamos pegar o 70, melhor. 70 graus, quem seria o complementar dele? Seria o 110 graus. Isso por quê? Porque 110 mais 170, eu obtenho 180 graus. Certo? Eu obtenho aqui 180 graus. Então, esse é o 70 e 110 são suplementares, porque a soma deles dá 180. Então, se eu peço, eu falo assim, eu quero o suplementar de 110. Eu calculo o suplementar de 110. O suplementar de 110, eu tenho que pegar os 180 graus, subtrair por 110, que aí eu vou encontrar o quê? 70 graus. Achei o suplementar de 110. Eu quero o suplementar do ângulo de 70 graus. Então, eu tenho que pegar aqui 180, subtrair por 70, ok? Que aí vou encontrar 110 graus. É assim que você calcula o complementar, suplementar, tá? Da mesma forma. Vamos continuar aqui com 70. Vou botar aqui embaixo. Eu quero o replementar de 70 graus. Aqui é um replementar de 70 graus. Vamos ver aqui. O replementar de 70 graus tem que ser um ângulo que, somado a 70, eu vou obter 360. Então, eu só posso ter 290 graus. Porque 290 mais 70 graus, eu tenho 360 graus. Então, 290 é replementar a 70. Se pedir, alguém pede, quem é o replementar de 70 graus? Olha, o replementar de 70, você tem que pegar 360, subtrair 70. Você vai obter o quê? Você vai obter... subtrai aqui. Você vai obter 290 graus, certo? Mesma coisa. Eu quero o replementar de 290. Então, tu vem aqui, subtrai 360 menos 290. Aí você vai ter 70 graus, tá? 70 graus é o replementar de 290, ok? Então, vamos voltar aqui para a apostila. Para finalizar nossa aula, vamos falar do teorema feixes de retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá?
duas retas paralelas e distintas, R e S, cortadas por uma transversal T, delimitam 8 ângulos, como na figura. Esses ângulos são suplementares ou congruentes. Então, você tem aqui um segmento de reta. Essa reta é paralela à reta S, que elas nunca se encontram, né? Não tem como elas se encontrarem. E tem uma transversal que corta as duas. E aí, o que diz esse teorema? Ele diz o seguinte, que a gente, primeiro, nós vamos ter a parte interna e externa. A interna é o que não está nos limites dessas duas retas, R e S. Então, a externa é tudo que está acima de R e tudo que está abaixo de S. Ok? Isso aqui é a parte externa. A parte interna é o que está entre R e S. Está dentro desses limites aqui entre R e S. Então, a parte interna, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho esse ângulo B. Esse ângulo B ele é alterno ao ângulo H. Por que a gente chama de alterno? Porque o B está para a direita e H está para a esquerda. Um está na parte superior e o outro está na parte inferior. Ângulos internos e alternos são congruentes. Ou seja, se aqui vale 30 graus, aqui também vale 30 graus. A mesma coisa ocorre aqui. C é o alterno de E. Tá? Então, C é congruente a E. Logo, se aqui vale, vamos botar 20 graus, aqui também vale 20 graus. Então, ângulos internos alternos são congruentes. Tá? Aqui embaixo você vai ver, tá? Essa descrição toda que eu estou falando. Se eles são colaterais, o que é colaterais? Colaterais, esses ângulos estão no mesmo lado. Ó. Todos esses ângulos aqui são colaterais. A, B, E, F são colaterais, estão no mesmo lado. Assim como D, C, H e G também são colaterais, estão no mesmo lado. Tá? Então, colaterais e internos, a soma deles é igual a 180 graus. Ou seja, os ângulos são suplementares. Então, B é suplementar a E, porque eles são colaterais, mesmo lado, e internos. Está entre R e S. Certo? Mesma coisa aqui. C e H são colaterais e internos. Então, C mais H também, tá? Também são suplementares. C e H são suplementares, a soma dos dois dá 180 graus. Essa regra serve também para a relação dos externos, tá? Observe. A é alterno de G. São alternos e externos. Então, A e G são congruentes. Tá? São congruentes. D é alterno de F. E são externos. Então, D e F são congruentes. Tá? A é colateral a F. Então, eles são suplementares. Colaterais externos, né? Que estão na parte externa. Então, eles são suplementares. Ó, G é colateral de D e são externos. Então, eles são suplementares também. Tá? O que são os correspondentes? Quem seria o correspondente de A? Observe que A e C são opostos pelo vértice. Né? Então, A é congruente a C. Mas lembre que C é congruente a E. Né? C é congruente a E. Então, se A é congruente a C e C é congruente a E, então A e E são congruentes. O correspondente do A internamente, né, que o A está na parte externa, quem corresponde a ele ao interno? É o E. Eles são correspondentes e são congruentes. Tá? São congruentes. Ok? Mesma coisa que o D. O D
é congruente a H, é o correspondente dele. Mas você pode observar também da seguinte forma. D é congruente a B, porque é oposto ao vértice, né? D é congruente a B. B é o alterno de H. B é congruente a H. Então, se D é congruente a B e B é congruente a H, logo D é congruente a o H. Tá? Então, se D vale 60 graus, H também vale 60 graus. Tá? Mesma coisa acontece aqui. G é correspondente a C. Tá? G é congruente a C. G, aí você tem aqui o E, né? Que os opostos pelo vértice são congruentes. E E é congruente a C. Logo, G é congruente a C. Mesma coisa vai acontecer com F em relação a B. São congruentes. F é congruente a H e H é congruente a B. Logo, F e B são congruentes. Essa volta toda aqui, pessoal, essa volta toda vale 360 graus, tá? Essa volta toda aqui, essa bola aqui. Agora, metade dela é 180 graus. Isso aqui é um ângulo raso. B e C, então, vale 180. Mesma coisa. H e E vale 180. E aí, nós vamos. Aqui, qualquer dúvida, tem aqui, ó. Tá certo? Nós temos aqui, deixei bem claro aqui todas essas explicações, tá? Isso aqui que é suplementar. Soma deles dá 180 graus. Tá? Galera, estou deixando aí essa lista de exercícios. Eu vou criar uma atividade lá para que vocês possam postar fotos. Mas esse vídeo vai ficar no mural. Quero que vocês realizem esses exercícios. E durante a aula eu vou servir aí para tirar dúvidas. Tá bom? Aqui, ó, lembrando, a medida do ângulo sempre vai ter essa bolinha aqui, ó, a unidade de medida. Isso aqui se chama grau. Tá? Então, exercício aí para vocês fazerem. Espero que a aula tenha ajudado, tá certo? Então, estamos aí. Valeu, galera. Um abraço.